Olá, você que está aqui no nosso canal, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você vai estar recebendo as notificações, porque nós vamos ter conteúdos diários, muita coisa boa está vindo por aí. Então faz isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Que a graça, a paz e a misericórdia que vem do nosso Deus, do nosso Pai único, suficiente, Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. Você crê e recebe? Se você puder, antes de sentar, quero pedir que você faça um exercício aí. Baixa a sua máscara, tá? Dá um 360, dá um sorriso, dá um tchauzinho para alguém aí. Você já fez isso? Já deu um 360 aí? Já cumprimentou alguém? Abençoou, estendeu a mão? Falou para essa pessoa, que bom que você está aqui. Não, é com a máscara baixada, vocês estão tímidos demais. Só baixa, você não vai fazer nada, só baixa. Você está a mais de 1,5 m. Querido, pensa num negócio redundante, é esse negócio. Você usa máscara e tem que ficar 1,5 m, sabe? A não ser que você for espirrar. Se você for espirrar, você nem olha para a pessoa do lado, né? Dá uma baixadinha, mas dá um sorriso. Tem um sorriso por trás dessa máscara aí, meu Deus do céu. Sabe, esse tempo está descaracterizando a gente demais. Demais, irmãos, né? Até para ser igreja tem sido um desafio. Então, dá um sorriso, abençoa essa pessoa aí. Aí você pode sentar. Se você não fez, você nem senta. Você vai lá para o fundo ficar de castigo. Tem umas tampinhas de garrafa, tá? Aí você vai ficar de joelho lá até o final. Deus é bom? Amém. Pega o santo livro aí, você vai abrir comigo. Nós vamos dar uma jornada pelas Escrituras. Pega aí capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas. Você pegou aí, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, verso 8. Eu vou ler só esse versículo, depois eu vou contextualizar, né, a história, o porquê que Jesus ele falou isso aqui. Capítulo de número 18, verso 8, Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, diz assim, olha, é Jesus falando, né? Achei interessante que o Ivanildo usou essa mesma expressão, isso aqui é a palavra de Jesus. Então escute o que Jesus vai dizer. Ele fala assim, ó, eu digo a vocês, é Jesus, ele lhes fará justiça e depressa. Já vou explicar o contexto, por que Jesus está falando isso aqui. Agora, a parte que eu quero destacar, e eu quero que você agora pega essa palavra aqui, essa porção, essa pequena porção, pouquíssimas palavras, e eu quero que Deus, no nome de Jesus, Ele desafie você, Ele desafia a mim, Ele desafia cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, que o Espírito de Deus fale à sua mente e fale ao seu coração. Olha isso aqui, porque aqui é uma interrogação, isso aqui é uma pergunta que Jesus está fazendo, e eu vou te falar, eu não posso responder por você, eu não posso, cada um prestará conta de si mesmo, é você que vai prestar conta de você, diante do Senhor. No que diz respeito a você, eu preciso te dizer, não há desculpas, não há desculpas. Tenho falado, eu e minha amada, a gente tem conversado muito, mas muito, não é pouco não. Nós estamos vivendo um tempo e está muito evidente, quem fica só dando desculpa, não quer compromisso. Quem sempre tem uma conversinha daqui, dali, uma coisa ou outra, não quer assumir o seu lugar na presença de Deus. Sempre vai se justificar, sempre vai ter que, sabe, fazer um malabarismo ali, tentar colocar na conta do outro, e infelizmente, a pessoa não se deu conta de que ela, por sua escolha e decisão, não adianta botar a culpa no pai e na mãe. A culpa é do meu pai que não era cristão, não era crente, ele me batia. A culpa era da minha mãe, porque minha mãe, ela não era uma boa mãe, nunca foi amorosa, nunca isso. Sim, tudo isso tem um lugar, influencia, mas em última instância, é você, é a sua decisão, é a sua escolha, né? É uma pena que a gente tem vivido um tempo de um evangelho tão psicologizado, e não que a psicologia seja ruim. Nós vamos ter um casal de psicólogos aqui falando sobre casamento, né? Nós temos psicólogos aqui na nossa comunidade, tem vários aqui, né? De vez em quando chega para mim situações onde eu falo, ó, fala com o fulano, procura, né? Vai fazer uma terapia, porque tem caso, né? Existe algo chamado laborterapia, vocês já ouviram falar? Já ouviram? Não? Quem ouviu falar?
nas clínicas terapêuticas de recuperação de pessoas adictas, né, de pessoas viciadas, você tem que ter o trabalho é uma terapia. O cara lá ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem que fazer tarefas, ele precisa trabalhar. O trabalho, ele também tem uma função terapêutica. Tem que trabalhar, tem que colocar a mão na massa, não é? Então tem esse caso, e tem o caso da terapia no sentido de buscar ajuda, procurar se conhecer, olhar para dentro de si, saber os porquês, né? Por que eu lido tanto com isso aqui? Por que isso aqui é o que mexe tanto comigo? Então é importante, nós como igreja, nós não somos assim, né? Pelo contrário, acreditamos nesse processo terapêutico, qualquer, né? Pode ser psicanalítico, né? Psicanálise interessante, aí tem as várias vertentes, escola, tudo bem, né? A terapia, pode não, a gente aconselha até a fazer, só que assim, algo que tem que ficar claro é que quando a gente começa a substituir a verdade da palavra de Deus por qualquer que não é só a psicologia, não, é qualquer coisa, nós estamos incorrendo em grave risco. Cuidado, querido, para não substituir a palavra de Deus por nada. E de quebra eu digo, nem por ninguém. Ninguém pode assumir o lugar que só a palavra de Deus precisa ter nas nossas vidas. Amém? Amém, povo amado? Glória a Deus. Então olha o que Jesus vai falar aqui, vamos lá, diz assim, olha, Jesus faz essa pergunta, ele vai falar, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha isso, vou repetir, a pergunta que Jesus está fazendo, ele está fazendo para você, tá? Para você, Jesus está perguntando para você, Tiago, Lucas não foi apóstolo, Lucas, quando ele escreveu essa narrativa aqui, ele contou essa história que Jesus havia contado, né? Jesus está falando de uma mulher, de uma viúva, que ficava lá no pé de um juiz, de dia e de noite, ficava lá, me dá ganho de causa, me dá ganho de causa, me dá ganho de causa, me dá ganho de causa. Aí o homem, enlouqueceu, falou assim, que é isso? Essa mulher não larga do meu pé, essa mulher não me dá paz, não me deixa descansar, não me deixa em paz, eu vou dar a sentença em favor dela logo, porque pelo menos assim eu vou ter paz. Ele chega ao ponto de dizer que ainda que ele era um homem mau, ainda que ele era um homem chamado de iníquo, né? Um homem cheio de iniquidade, cheio de malícia, ele diz assim, mas eu vou fazer isso, porque ela é muito insistente, ela é muito perseverante. Esse é o contexto. E aí Jesus, dentro dessa história, dentro desse contexto, Jesus, ele fala assim, então, deixa eu perguntar para vocês, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? O que você acha? Hoje eu quero começar aqui uma nova série de mensagens, eu quero falar sobre batalhando pela nossa fé. Batalhando pela nossa fé. Esse é o tema. Eu queria falar de outras coisas. Orei tanto para Deus, queria falar sobre tantos temas que eu vinha, mas aí o Senhor falou, não, o Espírito de Deus falou tão forte ao meu coração e eu não posso resisti-lo, não é? Eu tive que dizer para ele, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Nós estamos em risco. Eu vou fragmentar, porque quando a gente fala nós, você dá aquele sorrisinho maroto para você e diz assim, é verdade, mas o nós acaba diluindo demais, sabe? A gente fica com uma porção assim muito pequena da responsabilidade, e a gente meio que deixa de lado. A gente sai daqui, querido, termina a celebração, então daqui 20 minutos, 30 minutos, diluiu, foi-se embora, não é? Então, eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero dizer para você, até que é nosso convidado, está aqui pela primeira vez, talvez até fique um pouco assim, meio assombrado com esse meu jeito, né? Mas eu preciso dizer, a sua fé está em perigo, está em risco. E o pior perigo que pode acontecer comigo, com você, sabe qual que é? É eu, é você, é nós, não nos atentarmos para isso. É a gente achar que está tudo bem, que está tudo normal, é assim mesmo, e, sabe, levarmos as coisas de qualquer jeito, como alguém diz, nas coxas, não é? Achar que, tanto faz como tanto fez. Esses dias eu li, achei muito engraçado, diz que é bem provável que na porta do inferno
né? Na porta que leva ao inferno, que é o caminho largo, espaçoso, né? A porta larga, aquele caminho, sabe? Diz que é bem provável que tem alguns dizeres, entre eles está lá, tanto faz, né? Não é bem assim. Assim como na porta do céu, que nos leva ao céu, a porta que Jesus disse que ela é apertada, e o caminho é estreito, poucos são os que entram. Jesus falou isso, poucos são a maioria. Ele falou, a grande maioria entra pela porta larga e vai pelo caminho espaçoso, ele falou, não é? Então lá tem esses dizeres, tanto faz, não é bem assim, não é? É relativo, né? Falei sobre isso esses dias, tudo é relativo hoje, tudo é relativo. Então, na porta que leva, tá esses dizeres. Agora, a porta que leva ao céu, a porta que é o caminho para o céu, essa aí é diferente. Essa, ela talvez comece com aquele dizer, aqui mesmo do livro do Evangelho de Mateus, né? capítulo 11, quando Jesus disse, vinde a mim, todos vocês, vem todo mundo, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está angustiado, você que está oprimido, você que está em dificuldade, você que está igual aqueles discípulos, aqueles homens, né, melhor dizendo, depois se tornaram discípulos de Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, não é? Diz que se juntou a ele lá na caverna de Adulão, era uma caverna lá, né? um buraco lá na pedra, diz que se juntou a ele uns 400 homens, diz que tudo arrebentado, diz que homens amargurados, homens falidos, endividados, foram os caras que se juntaram a ele. Só que o que determina não é como você começa, é como você termina. Os caras começaram mal pra caramba, pensa nos caras quebrados, a vida deles era um caos. Só que se você examinar as escrituras, e eu quero insistir que você faça isso, vá ler sobre os valentes de Davi. Uau, gente chegou quebrada, gente chegou em bancarrota, arrebentada, falida espiritualmente, emocionalmente e em tudo, familiarmente, mas o final da história é totalmente diferente. Deus pegou aqueles camaradas e através da vida do seu servo Davi, Deus forjou neles homens de verdade, homens capazes, homens tementes a Deus, homens que aborreciam a avareza, homens que se tornaram guerreiros, pessoas que lutavam as guerras do Senhor. Que coisa tremenda, Deus faz isso, amém, povo de Deus? Deus faz isso, e eu preciso te dizer que, quando você lê um texto como esse, a gente lê um texto como esse, quando Jesus nos questiona, nos pergunta, será que ele vai encontrar fé na terra? E eu estou questionando você, estou dizendo para você, e aí cito um contexto desse como o contexto dos valentes de Davi. Tão importante não é como o cara começou não, lógico que se começar bem é melhor ainda, né? Tem gente que você pega a história, já eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de 3 minutinhos, você vai ver uma história que você fala assim, meu Deus, sabe, dá lágrima nos olhos, você fica maravilhado, o cara começou bem, viveu toda uma vida bem, e a despeito, independente das circunstâncias, de tudo que ele passou, parece um momento muito terrível, um final, entre aspas, muito triste, mas não é não, pensa numa coisa extraordinária, porque ali você vê o quilate. É como eu fui ali falar com o Ivanildo na hora, eu falei, pô cara, você pregou a minha mensagem, né? Que eu vou falar sobre isso, pra você ter uma ideia, eu falei para ele, agora pela manhã, eu li pelo menos mais de 10 vezes, Hebreus capítulo 11, todo, né? Os 30 e poucos versículos, 34, 35 versículos, eu li mais de 10 vezes, fiquei lendo, eu faço essas coisas, é o meu jeito, tá? E sabe, para entrar assim, para coisa pegar aqui, e eu fiquei lendo, aí ele, na hora que ele falou ali, eu falei, eita Deus, né? Só que ele falou sobre Jabes, que interessante, né? Tem um livreto muito bom, é um livreto maravilhoso, livreto de, 50 páginas, mas ele é desse tamanhozinho assim, muito fácil de ler, se chama Oração de Jabes. Se você puder ler, meu irmão, leia, né? Você, uma coisa que faz toda a diferença são os livros que a gente lê. É um livreto tão fácil, leia esse livro, e aí conta a história. E aí na hora que ele falou, eu falei, puxa vida, me atentei mesmo, olha, né? O nome dele significava o quê? Aquele que leva o sofrimento, aquele que leva a dor. A mãe dele sofreu, deve ter tido uma gestação muito difícil. Aqui tem irmãs que sabem o que é isso, né? Passaram por isso, às vezes, né? O pós-parto ali foi muito difícil, a criança ficou internada, né? Precisou ficar lá numa UTI pediátrica. Então, isso gera uma dor muito grande, mas ao mesmo tempo, né? Ainda falei com o Ivanildo, olha que coisa, as aflições,
as lutas e dificuldades forjam gente de fé. Gente que caminha em fé, porque é só pela fé que nós vencemos. É só pela fé que nós superamos. E é por isso que Jabes superou. Ele fez uma oração. A história de Jabes ali, se você ler na Bíblia, resume naquilo ali que o Ivanildo leu para nós. Ele fez uma oração, né? E eu vou acrescentar algo. O Ivanildo citou aqui, talvez a oração tenha sido maior. Não, as maiores orações na Bíblia nem foram orações compridas, foram orações curtas. Se você pegar a oração de Elias, quando cai fogo do céu, foram 7 palavras, oração curta, e caiu o fogo do céu. Jesus disse, não é pelo muito falar que nós vamos ser ouvidos, mas é pela fé, é o nível de fé. Quando Jabes ora, ele moveu o céu. Agora, a pergunta é, Jesus está perguntando para você e para mim aqui nesse dia, quando o Filho do Homem vier, porventura ele vai encontrar fé na terra? Será que ele vai encontrar fé em você? Ele vai encontrar fé em mim? Será que ele vai achar fé em nós? O que você pode responder para o Senhor? Não precisa responder para mim não. Pegue aí a carta de Judas, né? Não é o Judas que se matou não, aquele suicida, né? Eu ia falar outra coisa aqui, um suicida, né? Infelizmente fez a besteira da vida dele e depois ainda foi e se matou, não é? Mas esse Judas aqui é outro. Judas capítulo 1, verso 3. Eu quero que você preste muita atenção nas palavras de Judas, porque eu quero fazer minhas essas palavras para você nessa manhã. Eu quero torná-las, sabe, algo para falar com você, falar comigo, falar conosco aqui nessa manhã. Olha o que Judas capítulo 1, verso 3, ele diz, olha assim, amados. Pastor é uma coisa, né? Amado, amados, embora estive muito ansioso, né? Tá vendo que a ansiedade não é um mal desse século apenas não, né? Isso aqui é algo que está presente. Olha, ele queria muito, sabe? A gente fica, é como eu falei, eu queria falar sobre tanta coisa, né? Eu fico muitas vezes assim, vou marcar uma reunião com fulano, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sabe? Ansioso, eu preciso conversar sobre isso, preciso conversar sobre aquilo. Aqui, aí eu me identifico. Judas falou assim, eu estou ansioso, eu queria falar um monte de coisa para vocês. Eu queria escrever, ele fala, para escrever a vocês. Aí ele fala, acerca da salvação que compartilhamos, não é? Nós somos herdeiros dessa salvação, nós somos herdeiros em Deus, né? Co-herdeiros em Cristo Jesus. Ele falou, eu queria falar sobre isso, queria falar dessas bênçãos, eu queria falar como viver essa salvação comum, eu queria conversar com vocês sobre isso. Só que aí ele vai dizer assim, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Olha o que Judas está falando para nós aqui, queridos. Eu tenho esse mesmo sentimento no meu coração, na minha mente. Eu podia falar sobre muita coisa, tem muita coisa boa para a gente conversar, para a gente falar. Só que eu estou sentindo muito forte. Eu preciso falar com você, eu preciso insistir com você sobre o tema fé, batalhando pela fé. Judas está dizendo aqui, olha, eu tive que escrever para vocês, insistindo que vocês façam o quê? Insistindo que vocês o quê? Batalhassem pela fé, que de uma vez, por todas, foi confiado aos santos. Escute, a minha pergunta é, você está com a guarda levantada? Olha aqui, você está com a guarda levantada? Você está lutando? Você está lutando pela fé que foi concedida, que foi dada a você? Deus deu a cada um de nós. Existe uma porção, existe um presente, que é a fé, que foi dada por Deus a cada pessoa. O homem ele tem tentado de todas as maneiras, sabe, abafar isso, matar isso. E se nós não fizermos nada, vai matar. É possível alguém, infelizmente, perder a sua fé. É possível, vou contar para vocês. Você sabe que eu gosto muito de estudar, muito. E eu estudo de tudo, irmãos, de tudo um pouco, sabe? Muita coisa acerca de muitos contextos. E eu vou falar para vocês,
comecei a ouvir algumas vozes no sentido de influência, e eu não percebi, não foi voluntário. Você vê como esse negócio é sério? Não foi algo intencional, mas nesse afã, nesse desejo de aprender, de querer saber mais, de tentar entender, de poder, ouvir outras frentes, outros pontos de vista, né? Outras perspectivas, mas eu nem percebi. De repente, algumas coisas tão preciosas para mim começaram a abafar. Eu vou dizer para vocês, não morreu porque Deus é misericordioso. Deus me livrou a tempo. Deus me viu e falou assim: não, meu filho, vou resgatar você dessa, porque senão você está lascado. Imagina só. E eu comecei, irmãos, né? Eu fui fazer uma pós-graduação uma vez sobre história da igreja. Eu amo história da igreja, estudo história da igreja. Nossa, eu amo estudar a história da igreja, né? Desde do período apostólico, né? Não sei se vocês sabem, eu já li dezenas de vezes o livro de Atos dos Apóstolos. Dezenas, Atos, que ali é a suma, né? Ali é o resumo da história da igreja, ou seja, o começo da história da igreja. Demais, sempre estudando e tal. Mas aí eu fui fazer essa pós. Eita Deus! Aí tem uns caras grandão lá, sabe? Os caras sabidão. Mas eu, irmãos, descobri que tem gente muito sabida demais, muito sabida, mas que infelizmente parece que não tem a graça, a vida do Espírito Santo. É muita letra demais. Não que seja ruim, entendo, para ninguém sair daqui com dupla interpretação, achando que o pastor, né? Está sendo, não, você pensa no meu favor, irmão. Vem conversar comigo sobre qualquer assunto. Se eu não souber, eu vou falar, não sei, mas vou estudar, nós vamos conversar depois. Que eu gosto. Eu fico assim, encantado de aprender, né? Gasto tempo lendo bula de remédio. Essa semana eu estava com o irmão da área farmacêutica, a gente conversando, ele não tinha lido a bula do remédio, eu tinha lido, eu fui explicar para ele, falei assim: toma vergonha na sua cara, rapaz, não é? Você não conhece bem o teu produto, e eu que não sou da área, conheço, porque eu gosto. Só que, irmãos, às vezes a gente tem que dosar a mão. O que aconteceu? Aquilo começou a entrar demais, né? Eu estava num ambiente, e nesse ambiente eu me coloquei no meu lugar, eu não era o professor, eu não era, né? E falavam coisas assim, às vezes, que eu falava assim: está errado isso aí, totalmente equivocado. Eu tinha no meu arcabouço, na minha, né, no conteúdo que eu tenho, eu tinha até condições de levantar e falar assim, né, vamos ver isso aqui, não é bem assim o negócio. Mas aí, até por respeito, imagina, um dos professores, não vou citar nome aqui, mas se citar, eu sei que tem uns que até arrepiam na hora, porque falam: nossa, esse aí é o suprassumo. E é mesmo, em muitos sentidos, é um suprassumo. O cara tem um doutorado, né, na área de teologia e tal, mas é muito incrédulo. E vocês acreditam que eu, sem perceber, eu comecei a ser tocado por aquilo? Parece que foi sendo transferido para mim uma certa incredulidade. Não que eu deixei de crer em Jesus, irmãos, de jeito nenhum, pelo contrário, quanto mais, né, você vai aprendendo, mais convicção você vai tendo em Jesus. Só que sobre alguns pontos, por exemplo, uma das coisas que eu comecei a ficar meio balançado, e até comentei com o Ivanildo esses dias atrás, acho que comentei com os pastores, né, sobre cura divina, né? Uma coisa que para mim foi sempre tão claro nas Escrituras, tão latente nas Escrituras, irmão. Mas sabe que eu comecei a ficar assim meio em cima do muro, e é sobre isso que eu quero falar. Em cima do muro, bem em cima do muro, não é? A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de ficar em cima do muro, irmãos. A gente tem que batalhar nós temos que batalhar quando você fica em cima do muro, meu irmão, você já foi vencido, você nem percebeu. Vocês já ouviram aquela história do muro? Quem aqui já ouviu? Uma grande maioria aqui ouviu. Nossa, só levanta a mão para eu ver. Não, tem um monte que não ouviu, vou contar para vocês. Diz que um dia tinha um cara que estava em cima de um muro. Diz que de um lado estava o diabo, com o reino dele, com todos os demônios lá, o Beelzebu, o Satangos, todos eles estavam lá, né? Estava lá o Munra, estava lá, né? Estava tudo lá. E estava daquele lado. E do outro lado do muro, diz que estava a turma do reino de Deus. Estava Jesus, estava o arcanjo Miguel, estava o anjo Gabriel,
não é? O Gabriel que foi lá falar com Maria, e estava lá, tinha uns irmãos lá que já tinham partido para a eternidade, os santos que foram degolados. Você sabia que teve muito santo que foi degolado? A Bíblia fala que eles estão diante da presença de Deus, clamando de dia e de noite por justiça. Quem já leu isso nas Escrituras? Você já leu o livro de Apocalipse? Fala lá, que eles estão lá, diante de Deus, de dia e de noite, falando: até quando, Senhor? Eles estão clamando por justiça. Estevão, sabe aquele garoto, aquele menino lindo, que foi apedrejado, ele está lá, dizendo: Senhor, faz justiça. E aí estava lá, essa turma toda, ali do muro, e o cara em cima do muro, eu vou dar um nome aqui, hipotético, tá? Estava lá o Joãozinho lá em cima do muro, né? E a turma, do lado de Deus, o Senhor, Jesus, os anjos e tal, todo mundo dizendo: sai daí, vem para cá, vem para o nosso lado, desce daí, vem para o nosso lado, e tal. E o cara em cima do muro, e ele ficou olhando aquele cenário, e ele achou muito interessante, aquilo, que a turma do lado de Jesus, do reino de Deus, né, estava tudo apelando para ele: vem para cá. Agora do lado de Satanás, lá o Lúcifer, lá o Beelzebu, a turma toda, não estava fazendo nada, estava tranquilo, de boa, e aquilo chamou a atenção dele. E aí teve uma hora que ele parou e perguntou: peraí, deixa eu entender. Olhou, Jesus estava lá, falou assim: me explica uma coisa, Jesus, vocês estão aí dizendo: vem para cá, sai daí, vem para o nosso lado, e joia, e o pessoal do lado de lá, ninguém está falando nada, ninguém está me convidando, ninguém está dizendo para ir para o lado deles, por que é assim? E aí o Senhor Jesus olhou para ele e respondeu: é que o muro já pertence ao lado de lá. Estar em cima do muro é já estar comprometido com aquilo que não é de Deus. Estar em cima do muro já representa que você não assumiu o seu lugar em Cristo Jesus, você não está batalhando pela fé que Deus deu a você, já está do lado de lá. É por isso que o inimigo não vai fazer apelo nenhum, é por isso que ele não vai fazer nada, não vai fazer esforço nenhum, porque infelizmente, sem você perceber, sem você notar, olha aqui na minha direção, sem você notar, você já caiu do outro lado, você já está do outro lado. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você que nós temos que, diga comigo, batalhar. Tem que batalhar, meu irmão. Você que estava achando que o reino de Jesus, a igreja, é um playground, não é? Ou que você estava achando que era o Beach Park, nunca fui lá, tá? Mas já ouvi falar. Você estava achando que né? Sei lá, aqui, o Wood Park. O reino de Deus não é isso aí não. O reino de Deus não é um passeio, o reino de Deus não é, irmão, né? Uma eternas férias, não. O reino de Deus é um exército. Se você ler as Escrituras, livro de Cantares de Salomão, fala de um momento que tem a ver com a vinda de Jesus, o dia que Jesus vai vir buscar a sua igreja, e é interessante que o autor fala assim: quem que é essa? Quem é essa que está aparecendo aí? Formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Gente que está alistada, gente que está bem, olha aqui, bem posicionada, com a roupa certinha, tá bom? Com as armas na mão. Você já leu Efésios capítulo 6 a partir do verso 10? Quem já leu aqui? Pelo amor de Deus, né? Efésios 6:10 é a máxima ali, né? A armadura de Deus, a armadura que Deus tem para o cristão: capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito Santo. É guerra, querido. Escuta aqui, estamos em guerra. É um exército. Quando Jesus salvou você, Ele alistou você no exército dele. É guerra. Ainda que quando você chega, na porta está escrito: vinde a mim, você que está lascado, quebrado, arrebentado, venha. Só que depois, logo abaixo desse dizer, vai estar escrito assim: aquele que quiser me seguir. Está escrito: aquele que quiser vir após mim, ou seja, quer caminhar comigo. Jesus diz: tem que
negar a si mesmo. Tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a sua cruz. Como assim? Será que eu vou ter que morrer na cruz? Você não sabia ainda? Ninguém havia contado para você? Sim. A cruz é um instrumento de mortificação, de morte. Morte do eu, morte do ego. Morte para mim mesmo. Morte. É aquilo que Paulo vai falar lá. Ele falou assim: eu já estou crucificado com Cristo. Eu agora, a vida que eu estou vivendo, não é mais, não sou eu quem vivo não. É Cristo que vive em mim. É pela fé. É pela fé. É isso que Deus tem. Sabe por que a gente vê uma proporção enorme da cristandade, dos crentes, sabe? Nem tem como definir bem, porque nem sei se é mesmo. Gente vencida, gente derrotada, gente que já naufragou na fé. É porque não entendeu. Não entendeu. Não entendeu o Evangelho, não entendeu o reino de Deus. Não entendeu, irmão, que isso aqui é uma guerra. Isso aqui é uma batalha. É uma batalha. Que nós lutamos em Cristo, lutamos com Cristo, em Cristo e por Cristo. É uma guerra. E nós precisamos nos posicionar. Eu não sei se tem alguém aqui que está em cima do muro ainda, porque tem, eu sei que tem. Porque eu poderia muito bem falar de maneira categórica para alguns, assim, olhando no olho, falar assim: querido, você está longe do reino de Deus. Você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada. A tua falta de comprometimento, esse negócio de ficar em cima do muro aí, achando que está abafando, você não entendeu, que infelizmente você está do lado de lá, e achando, esse que é o perigo, quando eu acho que está tudo bem. Meu Pai, eu me preocupo com você, por isso que Deus me fez pastor, né? Capacidade de se importar, de se preocupar no sentido de ter isso como algo importante, porque isso pode ser extremamente danoso para você, para sua família. Interessante, pastora Evanildo, pastora ministrou aqui, lógico que eles não sabiam, o único que sabia aqui o que eu ia mais ou menos falar é o Marcão. Cadê o Marcão? Eu pedi: Marcão, no final, quero que você toca aqui, faz um fundo aqui, coloca essa música para mim, que é a música que fala de fé. Foi o que eu falei, mandei para ele. O único que sabia. O Vanildo não sabia, minha amada não sabia. Mas minha amada fez menção ao negócio. Ontem à noite, eu fui orar com a Rihanna. Eu oro todos os dias, né, antes dela dormir. Conversamos, falamos da Bíblia, lemos um texto e tal. E aí eu fui orar com a Rihanna. E é uma oração que eu faço, eu brinco, que essas são as minhas rezas. Eu tenho algumas rezas que eu faço. Por que reza, pastor? Porque eu repito elas constantemente. Constantemente, sabe? Então eu repito. E uma delas é a oração de Êxodo ali, que diz que o Senhor, Ele abençoaria até a 1000ª geração daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que guardam os seus mandamentos. E eu vou contar uma coisa para você. Na hora que o Vanil estava falando aqui, o texto que ele pegou, do Evangelho de Marcos, eu fui no original aqui, no grego, e eu fiz questão de examinar primeiro, de novo. Eu já sabia, mas eu fiquei assim, meio, falei: vai que, não é? Quando fala, tudo que vocês pedirem. Não, irmão, não é. Lá fala tudo o que vocês exigirem, tudo que vocês requererem. Requererem. A gente é tímido, porque tem coisa, irmão, que é preciso ter uma fé monstro, uma fé grande para a gente falar. Como assim? Exigir. Uai, se é da vontade de Deus, se Deus já disse o que Ele quer, então alguma coisa tem que ser feita. E muitas vezes isso tem mais a ver com se posicionar. Não é Deus, sou eu. E eu toda noite, quando eu vou orar pela Rihanna, eu falo: Deus, eu estou reivindicando a Tua palavra sobre ela. Toda noite, Deus é testemunha. Ela também, minha amada também. Elas até brigam comigo, porque às vezes eu falo isso muito alto. Eu vou acostumado a orar alto. Eu me converti no meio ultra pentecostal, irmãos. Então é uma luta para eu domar esse negócio, não é? Aí eu começo a orar e digo assim: eu reivindico. Eu estou invocando sobre a Rihanna a bênção de gerações. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor abençoaria até a 1000ª geração daqueles que Te amam, Te temem e guardam os Teus mandamentos. E eu abençoo ela. Mas, de quebra, ontem aconteceu um negócio. Meu coração, meu espírito estava inquieto, não sei porquê. Ainda está.
né? E eu parei, falei assim, filha, deixa eu conversar com você uma coisa muito séria. Muito séria. Essa palavra já estava no meu coração. Quando Jesus voltar, ele falou, quando o Filho do Homem vier, porventura ele vai o quê? Vai encontrar fé na terra. Eu falei assim, Rihanna, Jesus está às portas, minha filha. Jesus está às portas. Eu perguntei para ela, eu falei, você tem noção do que é isso, minha filha? Ela já tem 12 anos, né, amados? Completou 12 anos. Já tem a cognição já está num processo aí. Eu comecei a conversar com ela, porque ela entende. Eu falei assim, Rihanna, e se Jesus voltasse hoje? Se Jesus viesse agora? O que ele ia ver em você? O que ele ia encontrar em você? Que a palavra está dizendo aqui, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar o quê? Fé na terra. Será? Será? E eu falei com ela, conversei bastante com ela, abençoei ela. E a minha preocupação com você não é muito diferente da preocupação que eu tenho com a Rihanna, não. Porque será que Deus vai encontrar uma fé viva, uma fé operante? Estou falando de discurso, irmão. Estou falando de dizer eu concordo, eu acho que é assim mesmo, eu acho que as coisas são desse jeito. Só isso não basta não. Tanto que Tiago ele vai falar que essa fé aí não serve para nada. Uma fé sem obras é? Uma fé sem obras é? Morta. Ou seja, se a minha fé é só discurso, é só palavra, não serve para nada. Não serve para nada. Isso aí é apenas um costume, uma religião. Será que não está acontecendo isso comigo, com você? Será? Será que você entendeu mesmo o chamado de Jesus para você batalhar por essa fé, lutar por essa fé que uma vez foi dada a você? Ele deu a você, Ele colocou em você essa fé. O mundo está tentando matar essa fé, querido. E aí eu vou dar apenas uma situação, vou apresentar para você uma situação para te ajudar. Nós vamos continuar, vai ser uma série de mensagens falando sobre esse assunto, como crescer na fé, como você... Mas hoje eu preciso falar sobre um perigo que muitos estão sofrendo. Muito. Eu falei de mim, porque sabe quem que eu estava ouvindo, irmãos? Eu estava ouvindo pastor, gente grande. Só que aquilo começou a entrar demais na minha cabeça, porque era o que eu ouvia, era o que eu estudava o tempo todo. E aí o cara questionava o tempo todo. A cura, não é bem assim, tal. Isso aqui não é bem assim. E aquilo foi entrando e de repente eu me vi numa baixa. Graças a Deus não morri na fé, na convicção de um Jesus que tem todo o poder para curar, sim. Tem todo o poder. Mas não é só saber que Ele tem poder. Aí você diz, mas é verdade, Jesus tem poder. Não, é acreditar que Ele vai curar. Porque lá, na aula era tão interessante, porque dizia assim, lógico, Deus tem todo o poder, mas todo mundo sabe que Deus tem todo o poder. Só que na hora de assumir o compromisso, dizer assim, então eu creio que Ele cura, eu creio que Ele restaura, eu creio que Ele faz, não é bem assim. Aí começa, sabe, a negociar o negócio. E era por esse caminho que eu comecei a entrar. Sem perceber, aquilo começou a entrar dentro de mim. Então eu preciso te alertar, olha aqui na minha direção. Eu preciso alertar você. Quais têm sido as influências sobre a sua vida? Porque isso é determinante. Quem que está influenciando você? Quem está influenciando a tua maneira de entender as coisas de Deus? Quem está influenciando você? Quem tem sido aí alguém que tem exercido sobre tua vida uma forte influência? Quando eu digo forte influência, preguei há poucos dias atrás, né? Liderança mesmo. Quem que está fazendo isso sobre a tua vida? Porque isso vai determinar muito de como você vai estar. Quem que você está ouvindo? Você tem ouvido o quê? Coisa que te desafia a crer mais, a confiar mais em Deus? O que você tem colocado diante dos teus olhos? Por exemplo, hoje a gente vive um momento extremamente confuso, a partir dessa tendência que é agora, é uma coisa nova, a gente está convivendo com esse negócio. Nunca foi assim, é agora. As mídias sociais. Antigamente a televisão era aquele negócio, só era aquilo ali, você pegava e, né? Se é isso, pronto, não tinha muito o que fazer. Hoje não, hoje você tem um cardápio enorme. É no YouTube, é no Facebook, é no Instagram, onde quer que seja. E aí de repente, queridos, estou citando essas três, mas tem outras fontes aí, né? Podcast, começa a ouvir
né? Eu ouço também, né? Eu ouço. Eu até estava ontem visitando minha mãe e a gente estava conversando. E aí eu falando, vocês sabem, eu durmo com as escrituras. Minha amada pega no meu pé e fala, homem, você está ficando... Ela fala que eu tô com a orelha muito grande mesmo, irmãos? É verdade. Ela fala, você não está vendo que está ficando? Eu não sei se é só para me assustar, porque eu coloco o fone e ou eu estou ouvindo as escrituras ou eu estou ouvindo pregações, mensagens, mesmo dormindo. Vou até dormir, depois que eu dormir, aí tem hora que eu acordo assim, aí o cara tá falando alguma coisa, eu dou, opa, aí, sabe? Porque, sabe, meu irmão, às vezes você tem dado ouvidos a coisas e essas coisas estão entrando aí. Isso tudo está alimentando você. Isso está entrando na tua mente, está entrando no teu coração. E a minha pergunta é, o quanto isso está favorecendo a sua fé em Deus? O quanto isso está ajudando a você a manter a tua fé, a lutar pela tua fé? Ou será que talvez algo que você não fez de maneira proposital, consciente, né, intencional, mas que de repente isso está fazendo você baixar a tua guarda, fazendo você a não crer tanto mais, não depositar tanto a sua confiança nas escrituras, na palavra de Deus, naquilo que Jesus diz, porque é perigoso, é muito perigoso. Jesus falou que quando ele viesse, será que ele ia encontrar fé na terra? É interessante o contexto do texto e eu quero encerrar, porque ele está falando de uma senhora, de uma viúva, que ela tinha uma demanda na justiça, e o cara era um juiz, e aí, diz que ela colocou a causa dela lá, né? Lógico, o sistema judiciário daquele contexto era muito diferente do nosso, né? E ela tinha acesso ao juiz, tinha acesso à casa do juiz, porque diz que ela ficava dia e noite importunando ele, indo lá, me dá ganho de causa, ao ponto desse homem chegar, um dado momento, e falar assim, não tem como vencer essa mulher, eu preciso resolver esse negócio. Ele falou, ainda que eu não tema Deus, mas eu vou dar ganho de causa para ela. E aí, ele dá o ganho de causa para ela, ele dá a sentença a favor dela. Jesus usa essa história para exemplificar, para dizer assim, olha, a perseverança faz toda a diferença. É a perseverança. Fé, meu irmão, um momento não vai determinar, mas é o quanto você permanece, é a sua perseverança na fé, a sua insistência na fé. Essa mulher, ela insistiu tanto, ao ponto de Jesus pegar a história e falar assim, está vendo? Olha o exemplo dessa mulher, insistiu, ao ponto de dobrar um homem mau, um homem iníquo. E aí Jesus faz um paralelo, fala assim, olha, pense, e é isso que eu gostaria que você refletisse, né, nessa manhã. Jesus fala assim, se um homem mau, um homem iníquo, diante dessa situação, por ver a insistência dessa mulher, por ver que ela não desistia, ela não abria mão, ela perseverou, ela insistiu tanto, que ele deu ganho de causa para ela. Aí Jesus faz a pergunta, você acha o quê? E o pai? E o pai? O que você pensa? O que Deus vai fazer por mim e por você? O que Deus vai fazer por nós? Mas dentro desse contexto, Jesus apresenta o grande dilema. Ele termina falando assim, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar gente firme, gente que permaneceu, gente que perseverou, gente que continuou a despeito, como o Ivanildo falou de Jabes, apesar de uma sentença que vem desde o ventre da mãe, desde da barriga da mãe, desde o nascimento, o nome já era o quê? Carrega aflição, carrega sofrimento, carrega dor, carrega angústia. E aí? Ele venceu por meio da fé. Jesus fala, o que você entende? Será que Jesus vai encontrar em mim essa fé? Pega aí rapidamente, livro de Timóteo, melhor dizendo, carta de Timóteo, capítulo 2, verso
de número 4. Você conhece esse texto? Eu só vou pedir para você pegar aí, porque é bom visualizar. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Então eu poderia citá-lo, decor, mas eu quero que você entre em contato com esse texto. Leia ele aí, na sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Aqui são as palavras de um homem, querido. Um homem que viveu uma vida tão ilibada. Um homem que viveu para Deus. Um homem que, puxa vida, deu tudo de si. Pregou o evangelho no mundo todo conhecido daquele tempo. Um homem incansável, mas sofreu demais. Como Paulo sofreu. Foi preso, foi surrado, foi... Quanta coisa, não é? E aí no final da vida dele, sabe como estava a vida dele aqui nesse momento? Ele estava preso numa masmorra, irmão, ao ponto de ele estar sentindo até frio, porque ele estava sem blusa. E aí o inverno estava chegando, aí ele manda uma carta dizendo assim, ô filho, manda o João Marcos trazer lá para mim a minha capa, a minha blusa, porque o frio aqui não é fácil não. Traz também os meus pergaminhos, né, as escrituras. Olha que coisa. Ele estava aguardando e falou assim, eu sei que meus dias estão contados, falta pouco tempo. Talvez isso levaria ele a questionar, não levaria? Puxa, viveu tanto para Deus, fez tanta coisa. Mas irmão, olha o que ele vai dizer aqui. Ele diz assim, olha, eu combati. Você está entendendo o que é combate, irmão? Quem está entendendo aqui? É guerra, querido. Não é passeio. Não é ficar em cima do muro, é luta, é levantar a guarda, é partir para cima. Olha isso, combati o bom combate, terminei a corrida. Ele correu toda ela. Irmão, se a corrida tem 500 metros, não adianta você correr 499. 499 não é 500. Ou seja, está inconcluso, não terminou. O que adianta? Você consegue trazer aí que tem gente que, puxa, a vida estava tão bem, estava indo, mas aí, por conta de nada, por conta às vezes de picuinha, coisa boba, a pessoa abre mão, ela volta atrás, ela retrocede, ela deixa, é como diz aqui, não termina a corrida, não termina, não completa, não adianta, irmão, não adianta. E eu vou te falar aqui o segredo de tudo isso aqui. Paulo diz, eu guardei a fé. A minha pergunta para você nessa manhã, você está guardando a fé? Você está guardando a fé que Ele te deu? Se Jesus voltasse agora, ai pastor, não é bem assim, cuidado que não é bem assim. Cuidado se você não está muito contaminado por esse mundo ao ponto de chegar a esse nível, de dizer, não é bem assim, não, Jesus não, isso aí é conversa de pregador para gerar assim, sabe? Examine as escrituras. Se o Filho do Homem voltasse agora, será que Ele encontraria fé em você? Paulo está dizendo aqui, eu guardei a minha fé. Fique de pé nessa manhã, eu quero orar por você, quero orar com você. Deus, que esse povo, ao retornar daqui, ao sair daqui, saia fortalecido pela fé, saia, Senhor, em fé, saiam daqui, ó Deus, decididos, assim como nós lemos aqui nas palavras do apóstolo Paulo, eu lutei o bom combate. Deus, reveste esse povo, Pai, com toda a armadura para lutar o bom combate. Reveste esse povo, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, um povo revestido, em nome de Jesus, ó Deus, coloca no coração e na mente desse meu irmão, Senhor, uma decisão firme, resoluta, não vou voltar atrás. Diga para você mesmo, diga, eu não vou abrir mão, eu não vou voltar atrás, eu vou perseverar pela fé, eu vou lutar pela fé e eu vou perseverar, eu vou correr toda a carreira. Diga para você mesmo, diga, eu vou correr toda a carreira, eu vou chegar e atravessar a linha de chegada, mas acima de tudo, diga, eu não vou perder a minha fé. Diga, eu vou guardar a minha fé em nome de Jesus. Eu vou guardar a minha fé. Você vai guardar a tua fé? Qual resposta você vai dar para Jesus nessa manhã? Se o Filho do Homem voltar hoje, porventura Ele vai encontrar fé?
Ele vai encontrar fé na terra, ele vai encontrar uma pessoa de fé. Essa resposta é você que dá para ele aí agora. Essa resposta é sua. É você diante de Deus. Ele vai encontrar fé. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: esse meu filho tem guardado a fé dele. Ele não negociou a fé dele, ele não abriu mão da fé dele, ele não voltou atrás, ele não, por nada, nada fez ele, dissuadiu ele, nada fez ele desistir. Em nome de Jesus. Com a mão no seu coração, qual que é a resposta que você está dando? Qual é a resposta? Se o Filho do Homem vier agora, ele vai encontrar? Porventura ele vai achar fé? Aleluia. Senhor, socorre essa pessoa que estava a ponto de naufragar. Até Pedro, Senhor, teve aquele momento de vacilo por causa das circunstâncias. Até Pedro que viu o Senhor ressuscitando a filha do Jairo. Imagina, o cara viu uma ressurreição. Na verdade, depois ele mesmo ressuscitou uma mulher. Mas ele teve um momento de fraqueza dele. Essa pessoa que entrou aqui estava assim, Senhor, a ponto de naufragar. Socorre ela, estende a tua mão agora, levanta ela. Em nome de Jesus, Senhor. Que ninguém saia daqui, Senhor. Ninguém volte desse lugar como chegou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Você crê? Você recebe? Diga: eu recebo. Pela fé. Diga: eu sou fortalecido. Eu sou renovado. E eu vou perseverar. Pela fé. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor bem forte. Deus é maravilhoso.